Então, depois que está pronto, funciona como se fosse um próprio bloco que você tem desenvolvido. Você pega o bloco, arrasta e solta. Então agora ele vai pedir um nome da DB. Isso aqui é você pode colocar aqui motor 1, motor 2. Então vamos colocar aqui motor 1, no caso. Então coloquei motor 1. E ele já vem estruturado. Você vai ver que ele tem a network deu erro, porque eu preciso fazer o resto das configurações, tá? Segundo passo, a gente vai ver aqui que a única coisa que está com interrogação é em configuration e modeling interface. Então aqui a gente precisa criar dois bancos de dados, tá? Primeiro vamos criar o banco de dados de configuração. Então vamos colocar configuração, tá? Dentro desse bloco de dados de configuração, eu gosto de colocar aqui, ó, como o mesmo nome daquele bloco lá. Então motor 1, tá? Esse bloco de configuração, lembra, eu já te falei, é tudo pronto. Então, o legal de você trabalhar com livraria é que você pega as coisas e já estão tudo pronta e é só você puxar e linkar, tá? Então, aqui em Datatype, você vai ver que lá embaixo, ó, ele apareceu 5 tipos de struct. E um deles é o aqui configuration, o motor starter configuration. Então a gente vai criar uma livraria dessa, que dentro ela já tem todos os itens prontos e já está tudo comentado, é tudo isso que é legal. Você vem aqui também, o interessante, ó, você baixar essa documentação aqui, ó. Então você baixa a documentação e na documentação tem todas as informações que você precisa saber sobre a livraria, tá? Então aqui eu criei um tipo motor starter e agora eu gosto de criar outro bloco de configuração e lembrando, eu já fiz testes e não pode ser na mesma DB, então tem que ser outra. Então vamos colocar aqui interfaces, certo? Então vou criar uma nova DB e agora nessa nova DB eu vou colocar também ali motor 1 e lá embaixo eu vou configurar ela, vou criar uma de aqui, ó, de starter interface, tá? Então criei duas. Beleza, volto lá no meu programa principal e aqui eu vou começar com o que, ó? Com a configuração ponto, ó, já apareceu, ó, motor 1, certo? E aqui eu vou colocar interfaces ponto motor 1. Opa. Não, eu acredito que eu criei errado aqui, ó. Não é configuration, é interface aqui, ó. Tá? Então, interfaces, interface. O motor, vamos voltar aqui em motor 1 não. E configuração é configuração. Então eu venho aqui e no bloco principal e coloco ali, ó, interfaces, agora ele habilitou, beleza? Ó, a gente não gastou 2 minutos e eu já fiz toda a parametrização, vamos colocar aí de um motor, tá? Aqui tem alguns outros comandos, enfim. Lembrando, como esses comandos já estão para mim disponíveis nessa DB, ó, eu não necessariamente preciso colocar essas informações lá, não preciso criar uma memória aqui para dar enable. Se eu tiver uma EHM, eu posso conversar direto com a DB e a DB eu posso habilitar ou não o bloco, tá? Então agora vamos para a simulação para vocês entenderem o funcionamento e ver o tanto que é bacana essa ferramenta. Beleza, agora que nós já estamos com o CLP funcionando, vou dar uma ferramenta aqui para nós vermos o que está acontecendo no bloco. E agora eu vou abrir essa biblioteca aqui que a gente criou das configurações e da interface. Ó. Command, configuration, monitoring, diagnóstico. Primeiro, o que é legal? Ó, primeiro item que eu gosto, ele cria uma string, tá, com até 20 palavras, 20 letras, que você pode dar um nome para o motor. Tá? Então hoje o nosso motor ele chama motor starter, mas eu posso colocar aqui uma string e lá no meu sistema onde que eu vou fazer uma interface, eu puxo lá e eu posso escolher o nome. Ah, esse aqui é um aerador, esse aqui é o motor do elevador 50. Então
ele tem isso aqui. Geralmente a gente não coloca, né? Então é uma coisa padronizada da Siemens. Outra coisa que é legal, muito legal. Quer ver, ó? Eu venho aqui no bloco de configuração, certo? E aqui eu tenho, ó, a letra, certo? Eu vou vir aqui, ó, e vou alterar. Vou modificar esse operador para teste 1, certo? Teste 1, ó, certo? Coloquei teste 1. Eu fui e escrevi lá na configuração, certo? Só que agora eu venho aqui na interface, ó, e tá vendo que tem um bloco de refresh configuration? Eu vou dar um refresh para entender o que mudou no bloco, ó. Se eu der um refresh aqui para 1, ó, você vai ver que alterou, tá vendo? Certo? Então, isso aqui é uma coisa muito legal, beleza? E aí, o que acontece? Essa interface, esse aqui é o bloco de interface. Ó. Quando você está lá em interface, você tem a opção de colocar para o operador com alguma senha poder vir e trocar algum parâmetro dessa de configuração. Lembrando, você não vai fazer o acesso direto na configuração. Você vê que a interface, ele também tem todos os itens de configuração. Tá vendo? Ó? Aqui são 7, lá tem 7. Então, o que é legal? Se o operador vir aqui, ou alguém de malandragem vir e quer mudar aqui para teste 2. Vou dar um exemplo. Teste 2. A pessoa vem aqui e alterou para teste 2. Ó. Na hora que eu der um refresh, e aí no caso é um pulso, né, uma booleana, você vai ver que ele voltou para teste 1. Por quê? Porque na interface você tem a opção de fazer o quê? De habilitar, ó, vamos fazer como que tem que ser. Você tem que habilitar a edição, depois você vem, altera o nome, então vamos colocar aqui agora teste 2, certo? Então eu dei teste 2, eu mandei salvar a configuração, depois eu tiro a opção de desbloquear e dou um refresh. Então agora você vai ver que com refresh ó, ele manteve teste 2. Tá? Então isso aqui é muito legal. Eles pensaram numa forma realmente de você poder integrar e ter tudo ali o que precisa na mão do operador. Agora vamos ver efetivamente o que o bloco faz, né? Então a gente tem aqui, ó, motor 1, vou dar um visualizar. Como que funciona? Primeira coisa, você tem que habilitar o bloco. Então habilitar o bloco é fazer ele funcionar. Então você está vendo aqui, ó, que no output, na hora que eu colocar true aqui, ele vai alterar esse parâmetro de 16 bits aqui, né, de 7.000 para outro valor. Então vamos colocar aqui, ó, ele já mudou para 7.003.